Graça e paz, queridos. Quero declarar um bom domingo para você. Quero declarar a paz do Senhor reinando sobre a tua casa e quero te convidar a juntos entregarmos as nossas vidas ao Senhor nessa manhã, que você possa ir na sua casa, receber um pouquinho daquilo que Deus está fazendo na nossa vida neste lugar e que alcance seu coração também. Abra sua Bíblia comigo em Salmos 25 e que você possa fazer desse salmo nessa manhã a sua oração em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim para nós: ó Senhor, a Ti entrego a minha vida. Confio em Ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com a minha derrota. Quem confia em Ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar. Guia-me pela Tua verdade e ensina-me, pois és o Deus que me salva. Em Ti ponho a esperança todo dia. Queridos, o único lugar ou o melhor lugar para nós recorrermos é a presença do Senhor. Nesse salmo, o salmista declara a sua confiança. Aqui no último versículo que nós lemos, ele coloca toda a esperança no Senhor. Eu quero te convidar nessa manhã, começar a declarar a sua confiança em Deus e a sua esperança que está somente nele. Amém, queridos? Feche seus olhos, entregue seu coração e faça desse salmo a tua oração em nome de Jesus. Pai, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome, Pai, nesta manhã. E nós declaramos, Deus, o Teu senhorio sobre as nossas vidas neste lugar. Nós declaramos, Deus, que é o Senhor quem reina, é o Senhor quem faz todas as coisas, é o Senhor quem tem o domínio de todas as coisas. E nós queremos declarar que nós confiamos em Ti. Nós confiamos, Deus, na nossa vida, nós confiamos, Deus, na nossa família, nós confiamos, Deus, nas nossas finanças, nós confiamos, Deus, na nossa saúde, nós confiamos, Pai, a nossa igreja, nós confiamos, Deus, toda a nossa vida ao Senhor e Te entregamos para que o Senhor receba, que o Senhor realize a Tua obra, que o Senhor complete, Jesus, a Tua obra na nossa vida, no nosso coração. Deus, eu clamo a Ti, seja com cada família. Cuide, Deus, e guarde cada coração, Jesus, que essa oração, Deus, possa ser a oração de cada um, Deus, dos Teus filhos nas suas casas, onde quer que eles estejam. Deus, eu declaro a vida do Senhor sobre as famílias da nossa igreja, sobre cada pessoa que irá assistir esse culto, que a presença do Senhor seja viva em cada vida, em nome de Jesus, amém e amém. Eu te convido, querida, a adorar ao Senhor juntamente conosco. Adore, entregue a sua vida ao Senhor em nome de Jesus. Que você possa entrar na presença de Deus com alegria, exaltar o nome dEle, amém? Entrarei em tua presença, um sacrifício de louvor. Com canções eu te exaltarei, bendito seja o Senhor. Toda glória eu te darei, do pecado me livraste. Agora sou
Senhor, nas nossas casas, nos nossos quartos, onde estivermos, ó Pai. Porque o Seu amor, ó Deus, nos basta, Pai. Que nós possamos sentir o Teu amor sobre as nossas vidas nesse tempo de tantas adversidades, ó Pai. É que eu te peço em nome de Jesus. Antes de eu falar, Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas Teu amor lutou por mim. Ainda luta por nós. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim.
Tu és grande, grande, Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Confiamos em ti, Pai, confiamos em ti. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, independente das circunstâncias, Pai, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Queremos engrandecer o teu nome, Paizinho. Queremos o teu nome engrandecer. Onde você está, feche os teus olhos e contemple a presença dele. Por tua obra em nossas vidas, queremos ser gratos, Deus. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Celebrarei a ti, ó Deus, no meu viver. Cantarei e contarei as
cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Queridos, nessa manhã eu quero compartilhar uma palavra com você que está em 2 Reis, capítulo 18. E eu vou ler apenas um versículo para a gente frisar isso na nossa cabeça. A palavra do Senhor diz assim para nós: Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Aqui nós estamos vendo a história de Ezequias. E aqui nós vemos que quando ele acha favor, diante de Deus, quando ele é aprovado diante de Deus, essa palavra vem sendo enfatizada aqui na Bíblia para nós. E eu não sei você, mas eu quero que você pense um pouquinho sobre isso nessa manhã, sobre a importância de nós sermos aprovados pelo Senhor. Na minha vida, todas as vezes que eu tenho essa convicção no meu espírito, essa convicção no meu coração, algumas coisas me chamam a atenção. Primeiro, o sentimento de estar no centro da vontade do Senhor. Outra coisa é a paz que reina sobre o meu coração. E uma outra questão é a questão da nossa consciência. A consciência, ela não nos acusa. 1 João 3,
Versículo 21, a palavra do Senhor diz assim: amados, se a consciência não nos condena, podemos ir a Deus com total confiança. Esses 3 sentimentos, eu quero frisar para você que não significa que nós não estamos angustiados, que está tudo no seu devido lugar, que está tudo em paz. Assim como Jesus ali na cruz, quando estava fazendo a vontade do Pai. A palavra diz que o Senhor orou e Ele disse: se for possível, afasta de mim esse cálice. Imagina a angústia, o choro, a dor que Jesus estava passando ali. Jesus estava no centro da vontade de Deus. Jesus estava cumprindo o propósito de Deus, estava sendo aprovado, mas os seus sentimentos. Então nem sempre nós estaremos a 1000 maravilhas, a nossa vida é feita de estações. Mas nós vemos aqui, querido, que são alguns sinais que vêm dizer para nós se nós estamos sendo aprovados por Deus. Eu quero falar um pouquinho sobre essa vida de Ezequias e por que ele acha favor diante do Senhor. A primeira coisa que me chama a atenção aqui nesse versículo que a gente leu é sobre essa pessoa. Quem é este homem? Quem é Ezequias? A palavra do Senhor diz para nós em 2 Crônicas, capítulo 29, sobre a história de Ezequias. No capítulo 28, fala sobre o seu pai, que era o rei Acás. Ezequias foi filho de um dos piores reis de Israel. E nós vemos aqui que esse homem, então, devido à má administração do seu pai, a Acás ter adorado, idolatrado, levantado outros altares de adoração naquela nação, nós vemos que a nação estava totalmente destruída. Quando Ezequias começa a reinar, ele começa a reinar num reinado totalmente falido, totalmente destruído, sem Deus naquele lugar. Ezequias viveu toda a sua infância vendo o seu pai destruindo aquela nação. Uma outra pergunta aqui que me chama a atenção é sobre ele ter encontrado esse favor do Senhor. Então, o que ele fez para encontrar favor diante de Deus? Primeiro, ele faz o que é certo. A palavra diz aí nesse texto que ele fez o que era certo aos olhos do Senhor. Outro ponto é que ele seguiu o exemplo do seu antepassado. Se você for lá em 2 Crônicas, você vai ver que esse antepassado é Davi. Nesse texto também fala do seu antepassado Davi. Outro ponto é Ezequias, ele leva o povo de volta para Deus. Ele conduziu o povo a uma verdadeira adoração. Em 2 Reis, na decorrência desse texto que a gente leu, no versículo 4, a palavra diz assim para nós: removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os potes de Acerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Então ele remove os altares, ele quebra as colunas sagradas, ele acaba com todos os altares feitos a outros deuses, ele acaba com aquilo que disputava a atenção de Deus. E um outro ponto ainda é que ele despedaça aquela serpente que Moisés havia esculpido. É uma pergunta que a gente se faz. Quem mandou Moisés fazer aquela serpente foi o próprio Deus. Se você ler a história lá em Números, capítulo 21, dos versículos 4 ao 9, você vai ver que aquela serpente era uma serpente especial, era uma serpente sagrada. Deus havia mandado construir. Havia ali era um objeto de salvação para o povo. Por quê? Porque o povo murmura contra Deus e serpentes foram colocadas por Deus no meio do povo. O povo foi mordido, muitas pessoas foram mortas. E ali então, quando o povo pede socorro a Deus, Deus diz para Moisés: construa uma serpente de bronze, porque todas as vezes que o povo olhar para essa serpente, eles serão totalmente curados. Mas nós vemos aqui a necessidade que Ezequias teve de quebrar algo que um dia foi enviado por Deus. Ele destruiu, porque essa serpente estava sendo empecilho
para aquele povo. Aquela serpente, em vez de ser um instrumento, estava sendo o objeto de adoração daquele povo. Aquilo que era bênção na vida do povo é um ponto para nós prestarmos atenção. Aquilo que era bênção, aquilo que Deus tinha mandado, o povo se transforma em adoração. Muitas vezes Deus manda pessoas para nos abençoar e muitas vezes nós começamos a idolatrar essas pessoas. Muitas vezes Deus nos dá um carro para ser bênção nas nossas vidas e muitas vezes nós começamos a idolatrar esse carro. Muitas vezes Deus nos dá um excelente emprego, mas nós tomamos aquilo como verdade e nós começamos a adorar aquele emprego. Muitas vezes Deus nos dá excelentes projetos, mas muitas vezes nós começamos a colocar na frente do Senhor. E por que então, aí vem dentro desse texto, por que Ezequias, ele foi aprovado por Deus? Ele consegue, queridos, quando ele destrói o altar, quando ele remove os ídolos, está o ponto-chave dessa pregação. Ele consegue, então, acabar com toda a idolatria daquela terra. Para nós sermos totalmente aprovados por Deus, nós precisamos remover os ídolos das nossas vidas. Nós precisamos remover aquilo que está disputando a atenção com Deus. Nós precisamos acabar com aquilo que, em vez de Deus ser adorado, de ser glorificado, de ser o centro de todas as coisas, nós precisamos arrancar, porque existem coisas que têm tomado o lugar de Deus nas nossas vidas. Por isso a importância, queridos, de nós levantarmos altar. Antes mesmo de pregar uma palavra neste lugar, sobre levantarmos altares de adoração ao nosso Deus, nós precisamos limpar a casa, nós precisamos limpar as nossas vidas, nós precisamos limpar o altar, nós precisamos fazer limpeza na nossa vida e na casa do Senhor. Antes de levantarmos um altar, é necessário purificarmos o lugar onde o Senhor tem para nós. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos tomar uma decisão diante do Senhor. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia também em 2 Crônicas, quando também conta a história de Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 29, nós vamos ler a partir do versículo 3. O texto diz assim para nós: logo no primeiro mês do primeiro ano de seu reinado, Ezequias reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou. Mandou chamar os sacerdotes e os levitas para se encontrarem com ele na praça do lado leste do templo. Ouçam-me, levitas, disse ele, purifiquem-se e purifiquem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Removam os santuários e todos os objetos impuros. Olha, queridos, no início desse versículo 3, logo no primeiro mês do primeiro ano do seu reinado, nós vemos aqui, querido, que a primeira decisão que Ezequias ele toma diante do Senhor é ser imediato, nada de procrastinação, nada de deixar para depois. Depois eu vejo isso. Muitas vezes é isso que nós fazemos na nossa vida. Daqui a pouco eu vejo, daqui a pouco eu olho isso, daqui a pouco eu dou uma atenção maior nessa área da minha vida. E ele não deixou para trás, é a decisão, eu vou fazer agora aquilo que Deus tem para minha vida. Imediatamente quando ele começa a reinar, ele toma uma decisão de mudar a história. Queridos, eu quero chamar a sua atenção para que imediatamente você tome uma decisão de ser transformado, que você tome uma decisão imediata de mudar o curso da sua história. Deus não quer que nós estejamos voltados para outra adoração a não ser Ele, outro ídolo a não ser a Ele. Nós vemos aqui que ele decidiu colocar o Senhor em primeiro lugar, onde Deus foi a única coisa, exclusivamente Deus, olhar para Deus. Faça isso nesse tempo. Eu quero dedicar a minha vida e olhar inteiramente para o Senhor. Aí no versículo 5 que nós lemos também diz: purifiquem-se e purifiquem o templo. Por isso essa necessidade de limpar as nossas vidas e limpar a casa do Senhor, limpar o nosso coração, mas também olharmos com zelo para aquilo que Deus colocou nas nossas vidas. O segundo ponto que nós vemos aí sobre essa atitude imediata de Ezequias foi de remover tudo que era idolatria.
Tudo aquilo que era impuro precisa ser retirado. O que é ídolo, querido? O que tem sido ídolo na sua vida? Quem sabe você ainda diz, não, isso aqui não é ídolo na minha vida. Ídolo é tudo aquilo que nós amamos excessivamente, tudo aquilo que é exagero na nossa vida. E por isso essa necessidade de nós arrancarmos aquilo que tem tomado o lugar de Deus. Por quê? Porque ocupa o nosso coração, e o nosso coração precisa estar totalmente rendido ao Senhor. Quem sabe o dinheiro tem sido esse ídolo na sua vida, ou é ou não é, queridos. Existem algumas coisas na nossa caminhada que tem que ser sim, sim, ou não, não. Você com o seu dinheiro, com aquilo que Deus, aquele que provê todas as coisas que tem trazido na sua vida, você tem honrado ou desonrado a Deus? O dinheiro é a raiz de todos os males, é uma bênção sim nas nossas vidas quando nós aplicamos da melhor forma, quando o dinheiro não está no nosso coração, quando ele é um instrumento para abençoar a nossa vida e aquelas pessoas que estão perto de nós, mas não pode tomar lugar no nosso coração. Quem sabe você tem feito da sua reputação o seu ídolo. Uma das coisas que Deus moveu no meu coração esses dias foi a vergonha e a questão de me expor através dos vídeos e através da internet. É uma das coisas que eu particularmente já disse isso aqui algumas vezes e não gosto. E Deus começou a trabalhar profundamente no meu coração em relação à minha reputação. Você tem falado do meu amor, você tem falado da minha presença. Muitas pessoas precisam ouvir aquilo que você, não é o que fulano que está nas redes sociais que vão falar, mas é aquilo que você vai dizer. Você vai deixar com que isso atrapalhe aquilo que eu quero fazer na vida de outras pessoas? Queridos, muitas vezes a gente está mais preocupado em agradar as pessoas do que agradar a Deus. A nossa reputação precisa ser revista. Nós precisamos deixar a reputação de lado para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Quem sabe os relacionamentos. Muitas pessoas, quando começam a se relacionar ou começam a namorar, e às vezes não deu certo aquela história. Quantas meninas, muitos rapazes também, mas quantas meninas chegam até nós e elas ficam meses presas na história, meses chorando. E quantas vezes que nós vamos conversar, o que eu converso com essas meninas, e ali a minha vida acabou, minha vida não vai mais para frente. Queridos, quem é o Deus da sua vida? Se essa pessoa não te valorizou, e isso muitas vezes é transferido para o casamento, por uma carência excessiva, por um amor exagerado. Deus precisa estar no lugar. Deus é o Deus que tem prazer em abençoar as famílias. Deus tem prazer em cada família. É o projeto inicial de Deus para as nossas vidas. Homem nenhum ou mulher nenhum pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Quem sabe os filhos. Nós vemos na história de Abraão, quando Deus pede Isaac, mas quantas vezes os filhos têm tomado o lugar, porque tudo para o filho, tudo idolatrando o filho, tem que fazer tudo para agradar o filho, e muitas vezes os filhos não são corrigidos, e isso afeta o futuro deles. Precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar, para que os nossos filhos sejam educados da melhor forma. Quem sabe o emprego tem sido um ídolo, foi Deus quem me deu. Foi Deus quem abriu a porta de emprego para mim. Quem sabe foi mesmo. E eu creio nisso, porque Deus é o Deus que provê todas as coisas. Mas à medida que você foi crescendo, à medida que você foi evoluindo, à medida que você foi ganhando dinheiro, você começou a colocar o seu emprego na frente do Senhor. E se Deus tirar cada uma dessas coisas de você hoje, Ele vai continuar sendo o centro da sua vida? Tem tantas outras coisas, queridos, que nos impedem de adorar ao único Deus que é vivo e verdadeiro, porque nós temos outras coisas que têm ocupado o tempo, a nossa dedicação no nosso coração. Muitas vezes, queridos, nós precisamos de fato arrancar e remover. Tem coisas que elas podem ser reajustadas, mas existem algumas coisas, assim como Ezequias, quando assumiu o seu reinado, ele removeu, ele arrancou. Ezequias também destruiu a serpente, como eu disse para você.
Coisas que, quem sabe, essas coisas que eu acabei de citar, não são exatamente um ídolo, mas tem disputado. Por isso, o reajuste, rever as nossas atitudes e sermos totalmente transformados pelo Senhor. Não deixe nada na sua vida tomar o lugar de Deus. Não deixe que nenhuma dessas coisas que o próprio Deus pode ter te dado e tem tomado o lugar do Senhor. Como eu disse para você, Abraão é um exemplo disso. Abraão viveu muitos anos esperando a sua promessa, e quando Deus dá o seu filho, Deus diz para ele: eu quero trabalhar hoje na sua vida, pega seu filho, e o seu filho hoje ele vai ser oferecido como sacrifício, pelo fato do coração de Abraão não estar ali, porque ele adorava Deus, ele foi aprovado, e ali então ele ofereceu o seu sacrifício ao Senhor e saiu vitorioso. Que todos nós possamos sair vitoriosos, deixando tudo de lado para adorar aquele que é digno de todas as coisas. Sonde o seu coração, queridos. Eu parei para fazer isso e tenho parado esses últimos dias para fazer isso. Desde o começo da quarentena eu tenho falado que Deus tem colocado uma palavra sobre adoração no meu coração, e aqui é o início daquilo que eu quero compartilhar com a igreja, porque durante esse mais de um mês que já se passou, Deus mexeu em várias áreas da minha vida. Então muitas vezes a gente fala: mas eu estou na igreja, sou pastora, eu estou cuidando de pessoas. Desculpas, queridos, a gente tem um monte, mas quando a gente para examinar, nós vemos que muitas vezes são coisinhas pequenas. O problema são essas coisas pequenas. As coisas grandes hoje pode ser que não fazem mais parte da nossa vida, as coisas pequenas que têm nos tirado do propósito que Deus tem. O propósito maior dessa palavra é te ajudar a limpar a sua vida para que um verdadeiro altar seja levantado. Se necessário, pare e limpe a sua vida. E aí nós vemos, queridos, que em 2 Reis, capítulo 18, versículo do 5 ao 7, mostra para nós a conclusão da vida de Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, do 5 ao 7. A palavra do Senhor diz assim para nós: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele dentre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve o cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim, o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo que fazia. Queridos, olha que profundo. Ele se apega ao Senhor e ele se torna então o melhor rei por não ter se afastado, nem antes nem depois. Se levanta uma pessoa como este rei, como este homem. Queridos, esse é o desejo de Deus para as nossas vidas: nos fazer prosperar em todas as coisas, nos levantar em todas as coisas. O Senhor deseja levantar um povo forte que adora ao Senhor neste lugar. É necessário purificarmos. Essa semana nós estamos lendo o livro de Josué, e um outro texto que eu não poderia deixar de compartilhar com você. Nós não venceremos a nossa batalha, nós não venceremos a nossa guerra, se não houver então essa limpeza para que o altar de adoração seja levantado. Abra comigo também a sua Bíblia para nós concluirmos essa palavra. Josué, capítulo 7, nós vamos ler apenas o versículo 13. Josué 7, versículo 13 diz assim para nós: levante-se, ordene ao povo que se purifique, ao fim de se preparar para amanhã, pois isto é que o Senhor, o Deus de Israel, diz: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, escondidas em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos, enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Queridos, aqui nós vemos que se nós não pararmos a nossa vida
para limpar. Nós vamos viver em ciclos e nós precisamos, queridos, parar e examinar o nosso coração. Aqui nós vemos que quando o povo entra na terra prometida, o lugar onde Deus havia falado a vida toda para aquela geração, e nós vemos ali que a geração ia herdar a terra prometida, aquilo que o Senhor queria para eles. O Senhor disse que vocês vão começar a batalhar, chegou o tempo, vocês colocaram o pé na terra, agora é a hora da conquista. E aí Deus fala assim para eles quando eles acabam de derrubar os muros de Jericó. Eles cercam os muros no capítulo 6 de Josué. E ali então a arca do Senhor vai à frente, os sacerdotes vão declarando a vida do Senhor depois de 7 voltas. O muro, olha que coisa preciosa, os muros daquela cidade vêm ao chão. A ordem do Senhor era para eles: vocês vão entrar e vocês vão matar tudo. Vocês vão matar os homens, as mulheres, as crianças, os animais, e vocês vão queimar todos os objetos e tudo aquilo que vocês destruíram naquele lugar. Por quê? Porque era a primeira cidade que eles estavam destruindo, e ali serviria de oferta ao Senhor. Tudo que nós fazemos primeiro é ao Senhor. E ali então nós vemos o pecado de Acã. Acã, ele pega alguns objetos e ele esconde. E o Senhor então traz a revelação desse pecado. E aí o Senhor vem e diz isso para o povo: ó Israel, há coisas separadas para o Senhor, é oferta ao Senhor, escondida em seu meio. Vocês não serão capazes de vencer os seus inimigos enquanto não removerem do seu meio esses objetos. Enquanto nós não removermos a mentira, enquanto nós não removermos a fofoca, enquanto nós não removermos, queridos, pecados que estão escondidos na nossa vida, nós não iremos vencer o nosso inimigo. Para nós vencermos o nosso inimigo é com a santidade. Nós só iremos ser canais de transformação, tanto na nossa casa. Nós só teremos autoridade para falar se nós nos santificarmos. Nós só teremos autoridade como igreja se nós nos santificarmos. Nós só teremos unção, nós só conseguiremos levantar altares de adoração neste lugar se nós nos santificarmos o tempo todo. Começa na minha vida e começa na sua vida. Esse é o propósito de Deus para nós, e o único a ser adorado neste lugar, nesta casa, é o Senhor, aquele que vive, aquele que reina. Numa próxima palavra eu quero compartilhar com você sobre esses altares que nós iremos levantar ao Senhor, e eu te convido já a ir fazendo isso na sua casa, a separar o seu tempo para primeiro. A última palavra foi mais ou menos isso que o Senhor me incomodou a trazer para a igreja, de limpeza. Assim como Deus teve que resgatar a essência de Moisés, e primeiro ele precisou limpar. E é assim que o Senhor faz em cada lugar, cada propósito que Ele tem. O Senhor precisa limpar as nossas vidas, limpar o altar, limpar o templo, para que Ele seja adorado. Levante altares de adoração ao Senhor na sua vida, na sua casa e na nossa igreja, em nome de Jesus. Te convido a fechar os seus olhos e a entregar mais uma vez a sua vida nesse final do culto. Que o seu coração seja renovado pela presença do Senhor, que a sua vida seja alcançada em nome de Jesus. Pai, nós queremos colocar inteiramente o nosso coração, Deus, diante do Senhor, e nós não queremos, Pai, olhar para outras vidas e concordar com aquilo que a Tua palavra disse aqui para nós e dizermos é verdade. Aquela pessoa, aquela família, meu cônjuge, meus filhos, o pastor, a pastora precisam ser transformados. Não, Deus, que a gente não olhe para a vida do outro, mas que nós possamos, Deus, colocar as nossas vidas em primeiro lugar, sermos totalmente, Deus, reformados pelo Senhor. Nós entregamos, Pai, nessa manhã o nosso coração a Ti e nós clamamos, Deus, seja o centro das nossas vidas. Deus, mexe conosco, se for necessário, nos acorde nas madrugadas. Pai, em cada momento que nós nos prostrarmos, nos incomoda. Assim como a Tua palavra diz para nós, se a nossa consciência não nos acusa, nós temos confiança diante do Senhor. Deus, em nome de Jesus, traz isso na nossa memória, que nós possamos decidir. E assim como a palavra do Senhor também diz aqui em Josué, se nós não removermos esses ídolos,
o inimigo irá permanecer, ó Pai, contra as nossas vidas. E nós não queremos isso, mas nós queremos ser pessoas vitoriosas, nós queremos ser uma igreja vitoriosa, nós queremos ser um povo forte. E por isso eu clamo, Deus, e entrego a minha vida, eu me coloco e coloco a tua igreja, para que nós possamos viver, ó Pai, uma transformação nesse tempo, e que nós possamos nos levantar como uma igreja vitoriosa que conquista aquilo que o Senhor quer nos dar, em nome de Jesus. Nós cremos que o Senhor tem o melhor e nós nos entregamos a favor disso, em nome de Jesus. Nessa manhã, Pai, nós entregamos a nossa vida, o nosso coração, a nossa família, a nossa igreja diante do Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Nós entregamos nosso coração a Ti. Amém e amém. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que as doces e suaves consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre cada um dos teus filhos, espalhado por toda a terra. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida, querido. Engrandecer seu nome, exaltar, ao Senhor louvar, exaltar, engrandecer seu nome, a Ele sim louvar. Entrarei em tua presença, com sacrifícios de louvor, com canções eu te exaltarei. Bendito seja o Senhor, te darei, do pecado me livraste, agora estou justificado. Bendito seja o Senhor, exaltar, engrandecer seu nome, exaltar, ao Senhor louvar, exaltar, engrandecer seu nome, a Ele sim exaltar. Exaltar, engrandecer seu nome, exaltar, ao Senhor louvar.